Você já parou para pensar sobre o que acontece durante a madrugada, quando o silêncio toma conta do mundo e a escuridão parece engolir tudo ao seu redor? Para muitos, a madrugada é apenas um momento de descanso. Mas para aqueles que acreditam no sobrenatural, esse é o horário em que as fronteiras entre os mundos ficam mais frágeis. E é exatamente às 3 horas da manhã, conhecida como a Hora Morta, que muitas lendas urbanas ganham força. Entre elas, uma das mais intrigantes e assustadoras é o chamado Ritual do Espelho. A ideia de encarar um espelho nesse horário, à luz de uma única vela, com a intenção de invocar algo desconhecido, é suficiente para arrepiar até mesmo os mais céticos. Mas de onde surgiu essa lenda? O que dizem aqueles que tentaram o ritual? E mais importante, você teria coragem de olhar para o seu próprio reflexo, sabendo que algo mais pode estar olhando de volta? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa prática misteriosa, explorar sua origem e relatar as experiências assustadoras de quem ousou desafiá-la. Os espelhos sempre fascinaram a humanidade. Eles não são apenas objetos comuns. Carregam significados profundos e místicos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os espelhos eram usados em práticas de adivinhação, chamadas catoptromancia. Sacerdotes e oráculos acreditavam que podiam ver o futuro ao olhar para o reflexo em superfícies de água ou em espelhos polidos. Na Idade Média, espelhos eram vistos como portais para o sobrenatural. Havia a crença de que eles podiam capturar almas e que olhar diretamente para um espelho à noite podia trazer má sorte. Durante funerais, os espelhos eram frequentemente cobertos para impedir que a alma do falecido ficasse presa no reflexo. Essa conexão mística com os espelhos também aparece em lendas urbanas modernas. A mais famosa delas é a história de Bloody Mary, onde, ao repetir o nome dela 3 vezes em frente a um espelho, você supostamente invocaria seu espírito. Mas o ritual do espelho às 3 da manhã leva essas práticas a outro nível, misturando superstição, curiosidade e um toque de perigo. Se você já ouviu falar do ritual do espelho, sabe que ele não é algo para os fracos de coração. As instruções são claras, mas carregam um aviso sombrio. Qualquer erro pode resultar em consequências terríveis. Veja como ele deve ser feito. Encontre um quarto completamente escuro. Certifique-se de que não há luz natural ou artificial. Tudo o que você precisará é de um espelho e uma vela. Coloque o espelho em um local onde você possa se sentar confortavelmente em frente a ele. Acenda a vela e posicione-a entre você e o espelho. O ritual deve começar exatamente às 3 da manhã. Este é o horário considerado mais propício para interagir com o sobrenatural. Olhe fixamente para o reflexo no espelho e diga: "Eu invoco aquele que habita no reflexo. Mostre-se para mim." Repita a frase 3 vezes, em voz clara e firme. Após a invocação, mantenha-se em silêncio absoluto. Fique atento a qualquer mudança no reflexo. Sombras que se movem, formas distorcidas ou até mesmo um rosto diferente do seu. Para finalizar o ritual, diga: "Eu agradeço e encerro esta conexão." Sopre a vela e saia do quarto sem olhar para trás. Atenção! Nunca quebre as regras. Não desvie o olhar do espelho enquanto o ritual estiver ativo. E jamais olhe para trás antes de apagar a vela. Muitos dizem que desobedecer essas instruções pode deixar portas abertas para entidades perigosas. Embora muitas pessoas tratem o ritual do espelho como uma simples lenda urbana, há inúmeros relatos na internet e em fóruns de discussão sobre experiências assustadoras vividas por aqueles que ousaram realizá-lo. Vamos explorar algumas dessas histórias. Carla, uma estudante universitária, decidiu tentar o ritual com 2 amigos durante uma noite de curiosidade. Eles seguiram todas as instruções e começaram a invocação. Carla descreveu que, enquanto olhava para o espelho, começou a perceber algo estranho. O reflexo dela parecia sorrir, mesmo que seu rosto permanecesse sério. O sorriso no reflexo foi ficando mais largo e perturbador. De repente, ouviram batidas na porta do quarto. Quando abriram, não havia ninguém lá. Após aquela noite, Carla começou a ter pesadelos recorrentes e sentia como se estivesse sendo observada. Um homem que tentou o ritual sozinho relatou que viu seu reflexo piscando em um ritmo diferente do seu. Era como se o reflexo tivesse vida própria. Ele encerrou o ritual imediatamente, mas desde então, afirma ouvir sussurros em sua casa durante a madrugada. Outro relato popular envolve uma mulher que viu uma sombra escura aparecer no reflexo atrás dela,
mesmo estando sozinha no quarto. A sombra parecia se aproximar lentamente, e no momento em que ela tentou encerrar o ritual, a vela se apagou sozinha. Desde aquele dia, ela diz sentir uma presença em sua casa. O que faz do ritual do espelho algo tão perturbador é a mistura de suspense, escuridão e a sensação de estar desafiando algo maior do que nós. Mas por que essas experiências acontecem? Existem duas principais explicações. Quando ficamos em um ambiente escuro e encaramos um espelho por muito tempo, nosso cérebro começa a interpretar erroneamente as imagens. Esse fenômeno, chamado ilusão do espelho, pode fazer com que vejamos formas distorcidas ou até mesmo rostos que não existem. Além disso, o medo e a sugestão aumentam as chances de alucinações. Para os crentes, os espelhos são portais para outras dimensões às 3 da manhã, o chamado horário das bruxas. A energia espiritual está mais intensa, facilitando a comunicação com entidades de outros planos. Esses espíritos podem responder à invocação, mas nem sempre são benevolentes. Independentemente de acreditar ou não, brincar com o sobrenatural é algo que deve ser feito com extrema cautela. Ou melhor, evitado. Muitos rituais, como o do espelho, carregam um peso simbólico que pode afetar emocionalmente e espiritualmente quem os realiza. Alguns dizem que esses rituais deixam portas abertas para forças desconhecidas. E uma vez que algo atravessa essa porta, pode ser difícil fazê-lo partir. O ritual do espelho é uma mistura de mistério, superstição e medo do desconhecido. Enquanto alguns acreditam que é apenas uma lenda urbana, outros têm certeza de que há algo mais sombrio por trás dessa prática. A única certeza é que ele desperta nossa curiosidade e nos lembra de que, talvez, existam coisas que deveriam permanecer intocadas. E você? Teria coragem de tentar o ritual do espelho às 3 da manhã? Ou prefere não desafiar o desconhecido? Lembre-se, às vezes, o reflexo que você vê pode não ser apenas o seu.